Aleluias. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus pode dar um glória a Deus bem alegre. Aleluias. Quem tem motivo para agradecer a Deus pode mais uma vez louvar ao Senhor com a salva de palmas. Você pode? Para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vou aproveitar que a metade está de pé. Se os outros também quiserem ficar, para nós irmos para a palavra. Enquanto você abre aí em 2 Samuel. Aleluias. Hoje estaríamos iniciando uma campanha, né? Na qual o reverendo já vinha anunciando. E por um motivo de conflito de agenda, ele não lembrava, mas já tinham marcado, né? Ele teve que cumprir uma agenda, porque querendo ou não, palavra que ele deu lá, ele tinha que cumprir, né? Então ele foi lá, cumprir com esta agenda, e pediu que nós estivermos aqui, né? Substituindo ele, trazendo esta palavra, mas crendo que na hora certa, de acordo com a vontade de Deus, se assim ele permitir, na próxima quarta-feira, aqui estaremos para iniciar a campanha a qual ele vinha anunciando. Quando se entenderam, digam amém. Aleluias. 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Eu quero ser bem rápido, não costumo falar muito, mas eu creio que Deus tem algo especial para entregar no coração de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Se você emprestar um pouquinho dos seus ouvidos por alguns minutos, eu tenho certeza que Deus vai tocar e falar algo profundo aqui nesta noite para a sua vida. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Capítulo é esse número maiorzinho e versículo é o menorzinho, amém? Se você não trouxe ou não achou, escute o que diz a palavra do Senhor aqui nesta noite. E disse Davi, o rei: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sim, servo teu. E disse o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use para com ele benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambas os pés. E disse-lhe o rei: e onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Mequi, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi, e o trouxe da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul o teu pai, e de tu comerás da mesa do Senhor o rei na minha presença todos os dias da sua vida. Amém. Podei-vos assentar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluias. Bem, meus amados, esta é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração aqui nesta noite. Eu tenho certeza que para algumas pessoas até conhecem muito a história do rei Saul. Muitos também conhecem um pouco da história do filho do rei Saul, Jonatas, amigo leal, irmão não de sangue, mas um irmão de batalha do rei Davi, a qual os dois, um para com o outro, tinham um amor imenso.
tinha um pacto, tinha uma aliança, tinha uma promessa, um para com o outro, Jonatas e Davi. Esta promessa a qual um tinha, esta aliança a qual um tinha com o outro, era uma aliança de amor, de zelo, de carinho, de cuidado. Era uma aliança dizendo um para com o outro, se dizendo assim: olha, se um dia algo acontecer contigo, pode ter certeza que o que eu puder fazer para com a sua família, eu vou fazer. Assim como se um dia algo acontecer para com a minha família, eu tenho certeza que você vai fazer o que você puder para cuidar da minha família, assim eu creio. E este era o elo, a aliança, a promessa que um tinha para com o outro, este futuro rei Davi e príncipe Jonatas, filho de Saul. Mas hoje a palavra que o Senhor aqui nos direciona é um pouco mais adiante. A Bíblia nos retrata a história de uma pessoa pouco falada, mas porém muito conhecida. Pessoa esta a qual nós acabamos de mencionar na Bíblia, que tinha por nome de Mefibosete. Pessoa esta que tinha linhagem real. Era uma pessoa que era preparado para assumir reinado, pois essa pessoa era filho do príncipe Jonatas e neto do rei Saul. Então dá-se a entender que era uma pessoa que tinha os melhores cuidados. Dava-se a entender que era uma pessoa que tinha tudo do bom e do melhor, que era uma pessoa que vivia, pode-se dizer, não é esta palavra melhor, mas que vivia do luxo, porque querendo ou não, era filho de príncipe, neto de rei e vivia em um palácio. E a Bíblia nos retrata um pouco da história desta pessoa conhecida por Mefibosete, a qual, se nós retornarmos um pouquinho, a partir mais ou menos do capítulo 4 de 2 Samuel, nós entendemos que uma informação chega na casa, no palácio. E a informação que é chegada é de que a morte é chegada na sua família, quando o seu pai e o seu avô não estavam mais vivos. Ou seja, eles haviam morrido em batalha. E a Bíblia nos retrata de que se ele era o próximo sucessor, e ele não tinha idade para assumir o reinado, a pessoa separada e escolhida deveria ser uma outra pessoa. E o que acontece na mensagem é que quando a notícia chega, a primeira coisa que os seus empregados, os que cuidavam dali do palácio, tenderam a fazer foi pegar aqueles que tinham nome, aqueles que tinham linhagem real, e tentar fugir, tentar esconder, para que se outra pessoa assumisse, com certeza ele ia querer garantir que ele não viesse depois tentar revogar o reinado que a sua família tinha por direito. E o que a palavra nos fala é que nesta fuga de os servos dali da casa de Mefibosete, quando eles o pegaram para fugir, a Bíblia nos fala de que um acontecimento muda uma trajetória enorme na vida desta pessoa. A Bíblia nos retrata no capítulo 4 que a sua mordoma, a mulher que era responsável por cuidar dela, na hora que ela ouve essa notícia, que ela decide pegar Mefibosete para fugir, algo de extraordinário acontece, e acontece que um acidente acontece. E um fato aqui nos chama a atenção na mensagem lida, que nos diz que quando o rei Davi chama Ziba e pergunta: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu entre e haja com benevolência sobre a vida dele? A primeira coisa que Ziba fala: olha, existe alguém, mas tem um problema, ele é aleijado de ambas as pernas. O engraçado é que Ziba poderia ter mencionado qualquer outra coisa. Ele poderia ter falado simplesmente: existe sim,
ele é filho de Jonatas, eu sei onde ele está, né? A gente até conhece a história, já que o Senhor quer fazer algo por ele, eu vou ao encontro dele. Mas ele entra em detalhe, falando que esta criança era aleijado de ambas as pernas, de que ele, como se ele quisesse dar ênfase, falando: olha, tem sim alguém vivo, ó, mas não se preocupe não, que ele não presta para nada, do jeito que ele está lá sem andar, ele depende de alguém, ele não consegue fazer nada, você não se preocupa com ele não, que é como se fosse um cachorro morto, então não liga não, que está vivo sim, mas é aleijado. Pastor, eu não entendi o que o senhor está querendo me dizer até agora nessa história. Uma coisa eu tenho que lhe chamar a atenção aqui, em muitas vezes na sua história, assim como na Bíblia lida, muitas as pessoas vão tentar chamar a atenção para algo que não quer dizer nada na sua história, pode ter sido até uma pedra de tropeço na minha vida, na sua, pode até nos ter feito nos derrubar, e até a nossa história tomar um rumo diferente, da qual nós estávamos ali planejando, e muitas as pessoas vão querer dar ênfase naquele problema na sua vida, mas uma coisa eu tenho para lhe dizer aqui nesta noite, pode até ter feito a tua história mudar de rumo, pode até ter impedido dela prosseguir de uma forma melhor, mas eu tenho certeza que de um jeito ou de outro, ela não vai se permanecer uma pedra de tropeço na sua vida, porque aquilo que muitos vê não quer dizer o que Deus tem para a sua vida. Muitos podem até olhar a tua aparência, mas o lá de cima vê o que tem no seu coração, e o que ele vê no teu coração, ele vai fazer acontecer, e muitos vão testificar o que ninguém vê na tua vida, mas aquele vê, ele vai fazer acontecer grandes coisas através da sua vida e da promessa que ele tem para a sua vida. Existe sim alguém da linhagem real aleijado. O engraçado de Ziba é que ele sabia que ele era aleijado, ele sabia aonde ele estava, e o engraçado é que ele poderia ter feito algo para ajudar na vida de Mefibosete. E assim é na minha e na sua vida. Nós estamos arrodeados de pessoas que até conhecem da onde você veio, muitas das vezes até conhecem sua história, alguns sonhos teus, por você compartilhar, algum projeto que você tem na sua vida, até conhece. Muitas pessoas até vê a sua deficiência, até vê e conhece aquele empecilho que você está enfrentando, e muitas das vezes poderia até tentar te ajudar, mas muitos preferem ficar só olhando, ver você muitas das vezes ou se afundar, ou nunca sair do lugar. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque quando Deus tem uma história para realizar, quando Deus tem uma promessa para acontecer, muitos podem até ficar no meio, atrapalhando, assistindo, ou até tentando impedir, mas no momento certo esta promessa há de ser manifestado na sua vida, haja o que acontecer, ela vai se tornar real. Existe sim aleijado, e está na casa de Maquir, em Lodebar. O engraçado, se a gente formos procurar um pouquinho mais a fundo, Lodebar, que era aonde Mefibosete estava desde o acontecimento do seu acidente e ter quebrado os pés. Se você procurar em algumas tradições, Lodebar era um lugar de esquecimento, era um lugar de doentes, era um lugar onde as pessoas fugiam, onde eles queriam ser esquecidas, onde queria botar um fim na sua história, onde alguém que fosse procurado e não queria ser encontrado ia para lá, ou seja, era um lugar onde quem não queria ter uma continuidade na sua história, ia para lá. E o pior disso, é que muitos de nós têm se encontrado assim como Mefibosete. Muitos de nós temos estado em Lodebar, até mesmo sem perceber.
E pior ainda, muitos de nós têm preferido estar lá, mesmo sabendo. Ah, Deus tem promessa para a minha vida? Tem. Ah, Deus tem algo grande, Deus já me mostrou, Deus já usou um vaso, Deus já falou, já me mostrou em sonho, alguém já me trouxe, foi numa meditação da palavra, Deus falou tremendamente comigo. Ah, mas eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, deixa outro ir lá fazer. Não, ele está tão bom lá no lugar dele, deixa eu aqui no meu. Eu prefiro aqui porque aqui ninguém vai me incomodar, eu mesmo esquecido mesmo, ninguém liga para mim, pode deixar eu quieto aqui. Muitos até preferem ficar nessa situação. E o engraçado é que hoje, se uma pessoa for ali fazer uma festa, um aniversário, né? E a pessoa chama lá 1, 2, 3, 4, chama 80% da igreja. Aí os que ficam na lista do esquecido, depois fica, rapaz, não lembraram de mim. É uma coisa tão meio ruim, rapaz. Por que não lembrar de mim? Será que eu sou ninguém? Será que eu não faço diferença nenhuma? Será que é como se eu não estivesse lá? A Bíblia nos conta, capítulo 4, que um acidente aconteceu. E após, sucessivamente a este acidente, a Bíblia nos retrata que o rei Davi assumiu o reinado. E o ministério, a obra que Deus tinha na vida de Davi começou a crescer. Histórias, guerras vencidas, conquistas, o nome dele se tornou conhecido. Deus, através da vida e da promessa que tinha na vida de Davi, foi só crescendo. Em alguns capítulos, depois de mencionar sobre a vida de Mefibosete, é como se a história dele fosse esquecida. Os anos se passaram e é como se ninguém mais lembrasse, e a história dele tivesse acabado, e a história de outra pessoa fosse crescendo. E assim muitos de nós vivemos. Nós chegamos em um determinado ponto das nossas vidas, e que nós paramos, e olhamos para um lado, e começamos a ver o irmão crescer, olhamos para outro, desenvolve no louvor, desenvolve em outras obras, e olhamos para nós e falamos, uai, eu estou no mesmo lugar. Uai, mas ninguém está me convidando para nada. Uai, mas o pastor não me chama para nada. Uai, mas o líder de não sei que grupo não me chama para nada. Uai, mas aqueles irmãos fizeram confraternização e não me chama para nada. E temos permanecido em Lodebar, assim como Mefibosete permaneceu. E aí começa a levantar-se as dúvidas. Mas Senhor, o que eu fiz para estar em Lodebar? Mas Senhor, por que a minha história deu essa estacionada? Mas Senhor, mas porque 1, 2, 3 cresce, muitos vão até atrás e depois já passaram de mim e começa a crescer e eu continuo da mesma forma. O que é que está acontecendo na minha vida? A Bíblia nos diz que Deus fez Davi lembrar do pacto, da aliança, da promessa que ele tinha para com Jonas. E ele mandou Ziba buscar, ou seja, o rei ordenou que fosse buscar Mefibosete na terra do esquecimento. E eu rodeei isso tudo para dizer para você hoje que o rei nesta noite ordenou que o anjo fosse até a sua casa, lhe trazer para a casa dele, para ele fazer você lembrar que a promessa, que o pacto, que a aliança que ele tinha feito um dia para contigo, para com tua casa, para com a tua promessa, para com tua família, a tua parentela, ele não esqueceu, ele tem preparado, ele está guardando, ele está te preparando, ele está
preparando esta promessa, para quando Ele fazer acontecer, você venha se assentar todos os dias da sua vida na mesa do Rei, para você lembrar da promessa que Ele tinha e Ele restaurar, mesmo empecilhos tenham se levantado. Deus jamais se esquece da palavra que Ele lançou sobre a minha e a sua vida. Eu tenho certeza que o Rei hoje está selando esta promessa na sua vida. O rei ordenou que fosse buscar Mefibosete em Lodebar. E a Bíblia nos retrata: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou e disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque usarei de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás em minha mesa todos os dias da sua vida. Você pode até ter vivido muitos dias da sua vida no mar do esquecimento. Você pode até ter ficado com a tua vida estacionada, paralisada, não sei lá, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu não sei o que tem acontecido, o que tem travado a sua vida, o seu ministério, as suas promessas. Eu não sei se as pessoas que têm visto o teu sofrimento e têm cruzado os braços, mas eu tenho certeza que elas não poderão fazer nada por você. Eu não sei se é alguém que tem torcido para ver você desistir, largar tudo, abandonar. Eu não sei se as pessoas têm te visto sofrer e não têm feito nada, mas uma coisa eu sei, que aquele que pode fazer, Ele sim hoje está enviando este socorro ao seu favor, e Ele enviou um anjo para lhe buscar, para te lembrar da promessa que Ele fez. Sabe o que é engraçado? Mefibosete foi criado no palácio. Mefibosete tinha sangue real, descendente de rei, tinha sido preparado para assumir um reinado no decorrer da sua infância. Mas quando ele chega à presença do rei Davi, ele falou a seguinte palavra: e disse o rei: quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? Qual eu sou como um cão morto? O que Mefibosete estava querendo dizer? Ei, a minha história já acabou. Como assim o Senhor está se lembrando e me chamando à tua presença? Para mim é como se não existisse mais nada. E muitos aqui têm falado isso para si mesmo. Muitos aqui têm mencionado como si próprio, até mesmo para Deus: Senhor, eu não valo nada. Senhor, ninguém lembra de mim. Senhor, ninguém me chama para nada. Senhor, eu não faço diferença em lugar nenhum aonde eu chego. Eu vou te dizer, posso eu não saber da sua vida e da sua história, pode até o pastor reverendo não saber da sua vida e da sua história, mas aquele que te trouxe, aquele que te escolheu, Ele conhece a sua vida desde o ventre da sua mãe. Ele conhece no seu deitar, Ele conhece no seu levantar, Ele conhece todos os dias no seu abrir, no seu pensar. Ele conhece o que você pediu antes mesmo de sair da tua casa. E o que Ele tem para falar aqui até mesmo nesta noite é que muitos duvidam
do que você é capaz. Muitos até torcem para você não chegar, mas aquele que te escolheu é fiel para fazer a palavra dele cumprir, e pode até se levantar um reinado inteiro, mas não passará a palavra dele vazia para com a sua vida. Ele há de fazer acontecer aquilo que ele prometeu para você. Eu não quero prolongar. E a Bíblia nos diz que o rei falou que tudo quanto teu pai possuía, príncipe Jonatas, tudo quanto teu avô possuía, o rei Saul, será restituído na tua vida. Não somente isso, como tu sentarás na mesa do rei, na tua mesa por direito, todos os dias da sua vida, para comer e para permanecer no seu lugar por direito. E o Senhor hoje aqui nesta noite está lhe dizendo: não duvide. Pode parecer que está perdido, pode parecer que você está esquecido, os levantes podem parecer que só cresce, só aumenta, mas Deus tem mesa de rei preparado para fazer você sentar. Deus tem um lugar especial para te colocar. E sabe o que é melhor? Quando ele senta na mesa, ninguém mais vê o problema dele. Quando ele está sentado na mesa, onde é que vê aqui? Vê do peito para cima. Aquele defeito, aquela pedra de tropeço, aquela muralha, aquele empecilho que se levantou na sua vida, vai ser história de milagre para você concretizar. Vai ser história para você contar, para você mostrar para aqueles que duvidavam do que Deus tinha para fazer na sua vida. Eles vão ver e vão testificar o tamanho do milagre que Deus manifestou na sua vida. E para encerrar, Bíblia já fechada, para encerrar, eu não sei quem tem esquecido de você. Não sei se é na sua casa, eu não sei se é no seu serviço, se é na igreja. Eu não sei se você tem ficado pelos cantos, esquecido, jogado como um cão morto. Mas uma coisa eu tenho certeza para te dizer: aquilo que o homem não vê com os olhos carnais, aquele lá do alto vê. E o que aquele lá do alto vê e pode fazer, homem nenhum pode fazer pela sua vida. Então não se preocupe com o que as pessoas têm visto. Não se preocupe com o que as pessoas têm falado da sua vida. Não se preocupe com o que as pessoas têm falado da sua trajetória, da tua história. Não se preocupe do que as pessoas têm tentado tacar, te jogar. Se preocupe com o que aquele lá do alto tem falado da sua vida. Se preocupe com o que aquele lá do alto tem preparado para você. Se preocupe com o que aquele lá do alto tem preparado para entregar na tua vida. Porque quando aquele fazer o que ele tem para fazer, quando ele fizer, a honra e a glória será para o nome dele, e a sua história vai ser louvada através da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Você pode louvar ao nome do Senhor com a salva de palmas? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus Altíssimo, Senhor, esta foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, e assim eu creio, Pai, que alguém necessitava ouvir estas palavras aqui nesta noite. Assim como eu, Pai, te peço que na autoridade do Senhor aqui nesta noite, as pessoas que aqui entraram, Pai, esquecidas, abandonadas, maltratadas, doentes,
jogadas, Pai, pelos cantos, aquelas pessoas que aqui entraram, Pai, com a história mudada, com a história esquecida, com a história despedaçada, destruída, Pai, essas pessoas que o Senhor trouxe aqui, eu tenho certeza que o Senhor não as trouxe em vão. Eu tenho certeza que elas sairão, Senhor, daqui com a história mudada, elas sairão daqui renovadas, fortalecidas, elas sairão daqui, Pai, porque eu tenho certeza que foi o Senhor o Rei, que as mandou buscar em Lodebar, para mostrar para elas, que é o Senhor que vos trouxe aqui, para fazê-las restituir em dobro, tudo que nosso Pai o Rei tem preparado, para entregar na vida delas. E eu tenho certeza que mesmo com estes levantes, Pai, eu tenho certeza que mesmo elas estando fracas, mesmo elas estando esquecidas, Senhor, mesmo elas estando, Pai, sofrida, maltratada, Pai, eu tenho certeza que hoje o Senhor está derramando, Pai, do seu favor sobre a vida de cada uma delas, e hoje está escrevendo uma nova história sobre a vida de cada um deles, Pai, crendo que o Senhor está preparando uma mesa para que quando eles assentarem, a história deles venha a ser mudada e o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida de cada um deles, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Você que crê, louve ao Senhor.